Redes sociais. Qual o engajamento dos torcedores da América Latina? Qual o número de torcedores que tem na América Latina? E o Brasil, como é que tá nessa? E é claro, Flamengo e Boca. Os números dos dois maiores clubes, um do Brasil e o outro da Argentina, em 2019. Olá a todos, obrigado por acompanhar o Gestão em Campo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like. E hoje, com um programa diferente. Nós vamos falar principalmente sobre a América Latina. Quais são os números que os clubes atingem nas redes sociais? Qual o potencial retorno financeiro que eles podem ter? E depois, sim, Flamengo e Boca Juniors, os dois principais times da maior rivalidade do futebol, sobre o aspecto dos números. O que a Sport Value avaliou e onde que pode chegar. E é claro que eu não estou sozinho, meu parceiro aqui, Amir Somoge. Tudo bem, Amir? Olá, Nilo. Obrigado. Mais uma vez juntos aqui para falar, de gestão em campo e de um tema que eu gosto muito, que é sair do Brasil e olhar o Brasil como parte do continente latino-americano. Nós, brasileiros, temos esse problema, até por questões de idiomas, cultura, de o Brasil ser um continente dentro de um continente. Eu acho que é importantíssimo a gente começar a olhar também para essa integração latino-americana. Temos muito que aprender e muito que ensinar. Eu acho que é um papo muito legal, não só da questão econômica, mas, como você bem disse, da questão das redes sociais, porque a rede social é tudo hoje em dia. Esse contato digital que você tem com o torcedor vale dinheiro. Nós vamos poder falar bastante sobre isso hoje. Pois agora por conta da MP 984 se fala em redes sociais, YouTube, transmissão aqui no Brasil, mas isso também tem muito a ver sobre o quanto a tua torcida tem de engajamento nas tuas redes sociais, não falo só no YouTube, mas como um todo. E é uma ótima métrica para que vocês percebam o engajamento dela e todos os potenciais financeiros que ela pode te alcançar, né, Amir? Como é que foi esse estudo da Sport Value? Eu tenho uma parceria com uma empresa brasileira chamada Zin, que é uma empresa de análise de dados, presença digital de marcas. Então, é uma forma de complementar o trabalho que a Sport Value faz na área econômica, de marketing, patrocínios, e olhar também para a questão digital, que era uma ferramenta importante, e isso acabou me ajudando a entender, porque eu tenho alguns clientes de fora do Brasil, a entender essa visão Latam. Então, o Brasil, dentro do mercado Latam, o Brasil é o maior mercado, México é o segundo, Colômbia e Argentina seriam, na sequência, os grandes mercados em termos de mídia, de futebol. Então, Latam é realmente um grande potencial. O grande problema nosso, em termos latino-americanos, é renda. A população tem uma parte dela que é muito pobre, tem uma parte que não tem acesso a consumo, uma parte importante, e isso acabou afetando os números. Mas, do ponto de vista de futebol, somos um dos maiores mercados consumidores. Então, dos 652 milhões de pessoas que habitam do México ao sul da Argentina, 400 milhões têm um time de futebol. E 280 milhões estão nas redes sociais, que é uma parte importante da torcida latino-americana, já está na rede social. Então, o que mostra que será fundamental para todos os clubes do continente saberem trabalhar não só a relação com esse fã na rede social ou nas mídias digitais, mas também monetizá-lo, já que eles precisam tanto de dinheiro. Pois é, e quando a gente fala em América Latina, a gente fala também muita diferença de câmbio. E isso interfere bastante nesse alcance, nesse potencial que se tem, né? Pois é, até nós vamos falar bastante de Flamengo e Boca, e é óbvio que o Boca fatura bem mais em dólares na prática do que os números mostram. Então, quando a gente olha para o Boca e a gente vê que ele fatura, sei lá, menos da metade do Flamengo, na prática isso não é real. Porque o Boca faturou quase 6 bilhões de pesos, lucrou mais de 1 bilhão de pesos. Mas como o câmbio é 60 para 1, hoje estava até mais, em 70 para 1, mas quando fechou o balanço estava na casa dos 60 para 1, você tem uma queda para o faturamento do Boca parecido com o do Grêmio, por exemplo. Então o Grêmio, que é o quarto faturamento do Brasil, se parece com o Boca, que é o maior da Argentina, mas na prática o Boca deveria estar faturando, comparativamente ao que ele é realmente, algo em torno de 600, 700 milhões de reais, e não
algo em torno de 400 milhões, que é o que ele mostra hoje. Então, o câmbio em cada mercado tem, sim, um impacto. Por isso que a rede social é interessante, porque eu consigo identificar clubes, de repente, com menos torcida, que estão trabalhando melhor as redes sociais e, portanto, tendo a possibilidade real de fazer dinheiro, né, Nilo? Porque, assim, nem todo mundo é Flamengo, nem todo mundo é Boca Juniors, mas o River Plate tem menos torcida que o Boca e vai melhor nas redes sociais, por exemplo. Ou outros clubes, como o Atlético Nacional, que ninguém conhece. O Atlético Nacional tem praticamente o mesmo número de seguidores nas redes sociais que o Palmeiras. A gente pensa, nossa, o Palmeiras é muito grande. O Atlético Nacional é ainda maior, porque está num país muito menos populoso, numa cidade que nem é a capital, né, nem é a mais grande, né, como Medellín. Então, só para mostrar que esse estudo vai ser muito interessante, e aí tem um dado interessante sobre a LP, que nós vamos poder discutir, que foi o impacto de Flamengo e Fluminense no YouTube em julho, que é uma coisa impressionante no que aconteceu. Os clubes argentinos, chilenos, colombianos, venezuelanos, mexicanos não estão no YouTube como os clubes brasileiros. E aí, essa presença do YouTube ficou ainda mais gritante com a transmissão única e exclusivamente nesse canal. Então, o Flamengo e o Fluminense se transformaram em ícones latino-americanos e até globais, porque nenhum outro clube teve uma exposição tão grande de um único jogo, ou 2 jogos nesse caso, cada um no seu canal, exclusivo, né? Então, normalmente, você tem a competição da internet com outras plataformas. Nesse caso, com a exclusividade, alavancou e muito os números de YouTube de ambos. E outra coisa que também é importante levar em consideração nesse estudo, principalmente falando depois mais especificamente sobre Boca e Flamengo, é que no aspecto desportivo, o Flamengo está em alta e o Boca está em baixa, porque o River está muito mais aparente, muito mais vitorioso do que o próprio Boca. Então, os números, mesmo não sendo um ano de vitórias ou de grandes conquistas, que também traz bastante recurso para o clube, atingiram números bastante importantes, né? Inclusive engajamento nas redes sociais. Pois é, e o estudo ele tenta analisar, esse estudo que ainda não foi publicado, que eu estou apresentando aqui em primeira mão alguns dados, que foi feito em parceria com a Zing. Qual que é a ideia? É olhar primeiro, claro, quem são os gigantes das redes sociais. Então o primeiro é o Flamengo, depois vem o Corinthians, que são as maiores torcidas realmente. Você já tem depois o América do México, aí Boca Juniors e River Plate, São Paulo, Chivas do México, Palmeiras, Atlético Nacional, Santos, Grêmio, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Cruz Azul, Chapecoense, Inter de Porto Alegre, Barcelona de Guayaquil, Aliança Lima, Fluminense, Milionários de Bogotá, Botafogo, Sport Recife e Bahia. Então, esses são os clubes que têm hoje o maior ativo social, que é considerado todas as redes em termos práticos, né? Qual é a somatória das redes. Aí, olhando, por exemplo, julho, quais foram os clubes mais ativos nas redes sociais em termos de postagens, em termos de impacto, que eles chamam a Zing chama de share of voice? O primeiro foi o Toluca, segundo Atlético Mineiro, terceiro Bahia, aí quarto Flamengo, quinto Cruz Azul, depois o Santos foi o sexto, depois Chivas, América do México, Universidade de Chile, Cruzeiro, Coritiba, e aí aparece o Corinthians, depois León, Fluminense e Barcelona de Guayaquil. Então, só para mostrar os exemplos, que nem sempre a maior torcida é aquela que gera mais impacto. Você tem, por exemplo, vários clubes latino-americanos fazendo um bom trabalho de interação, como é o caso, por exemplo, do River Plate, que tem pouco mais, aí talvez de 16 milhões de torcedores, quer dizer, a metade do Corinthians, e está muito na frente do Corinthians em termos de impacto. Então eu fiz uma análise aqui, por exemplo, no Facebook. Interações por post em julho, quer dizer, pessoas que interagiram com a postagem do clube a cada post. Então, o clube pode ter 100 posts, 400 posts, 300 posts, não importa. Nós vamos olhar quanto efetivamente cada torcedor se engajou naquele post. Então, o primeiro é o River, com uma média de 27 mil engajamentos por post no Facebook. Depois, olha que loucura, o Flamengo com 17, 18 mil. Depois o América do México com 11, Boca Juniors com 9, Cruz Azul também com 9 e o Palmeiras com 8. Chivas, 7,9 milhões, São Paulo, 6 e Corinthians, 6. Quer dizer, o Corinthians, que tem muito mais torcida que o River, está muito atrás. Então, é uma questão esportiva, não é julho de 2020.
né, e os clubes argentinos nem estão jogando. Então, o que eu quero mostrar é que as interações podem ser analisadas, e cada uma mostra a sua eficiência. Por exemplo, o River, na questão de Instagram, que ele é muito forte, só perde para o Flamengo. Mas o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, enquanto o River tem 16 milhões. Então, mostra muita eficiência. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para YouTube, que é onde eu queria chegar, que aí, para a gente falar um pouco da MP, olha que loucura, que isso, para mim, é uma coisa impressionante. Em julho de 2020, o Flamengo teve 52 milhões de visualizações no YouTube, e o Fluminense, 31 milhões. O terceiro colocado foi o Vasco da Gama, com 5 milhões. E o Corinthians depois aparece com 3,7 milhões. Então, das 110 milhões de visualizações que ocorreram no YouTube por conta do futebol Latam, 75% está envolvido com o Flamengo e Fluminense, até porque essa visualização do Fluminense também é flamenguista, porque a torcida do Fluminense é muito pequena. Então, o que chama atenção é que quando eu faço análise, visualizações pelos números de inscritos, o Fluminense tem um índice de 52, quando, por exemplo, o Flamengo tem 9,9, quer dizer, não tem no canal do YouTube do Fluminense um número de torcedores para que ele possa ter tantos acessos. Então é o impacto, claro, da força que foi a transmissão exclusiva. Então é muito legal, porque somente Flamengo e Fluminense tiveram interações de volume no YouTube. O que é interação no YouTube? É aquele torcedor que está assistindo o YouTube comentando, chateando, discutindo, xingando, curtindo, parabenizando. Então, só para você ter uma ideia, em julho de 2020 foram 9 milhões de interações no YouTube, que é um número alto, porque não é normal, não é tão forte a interação no YouTube como no Insta, como no Twitter, como no Face. E 67% das interações foi Fla-Flu. Foram os dois, por conta dos dois jogos. 6 milhões de interações no YouTube. Então, o que fica, né, como mensagem é que, claro, as oportunidades estão sendo geradas, os torcedores estão mais conectados, tivemos esse exemplo do YouTube que é importante, mas que nem sempre ter mais torcedores nas redes sociais, que isso é até um erro, muitas vezes, na minha opinião, daqui do Brasil, as análises são muito em termos absolutos, e é óbvio que Flamengo, as maiores torcidas, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, vão aparecer, mas quando eu olho, por exemplo, o Grêmio, quando eu olho Cruzeiro, Santos, Inter, são clubes com torcidas muito menores e que estão bem posicionados, como, por exemplo, de forma mais recente, o Bahia, né, o Fortaleza, que tem feito um bom trabalho no YouTube. Então, que fique também isso, que às vezes a gente olha muito para quantidade de pessoas e não para a interação. E o mais importante nas redes sociais é o que vale dinheiro, é o que monetiza lá na frente, é a quantidade de engajamento que esse torcedor tem. Então, o que nós temos de sobra na América Latina é fan engagement. Se você vai comparar, por exemplo, o engajamento do americano com o soccer e do latino-americano com o futebol, não dá para comparar. Então, óbvio que nós temos muito engajamento. O que nos falta, né, Nilo, é modelo de negócio, é credibilidade, é compliance, que é a sua área de atuação, porque como falar em patrocínios volumosos, sem compliance hoje em dia? Então, a rede social é uma ferramenta maravilhosa, mas ela não substitui a boa administração e as boas práticas de gestão empresarial. E um ponto muito importante nesse estudo que vocês fizeram, que é espetacular, é o seguinte: como o clube que está em alta hoje vai conseguir manter esse mesmo engajamento amanhã, que eventualmente não esteja mais em alta, e o que aquele clube que não está tanto em alta, mas está conseguindo fazer para manter esse engajamento. Então, esse mercado ele é muito importante para que você veja as oportunidades, trace um objetivo, trace um planejamento estratégico e consiga, mesmo no momento que não seja tão em alta, consiga manter esse engajamento da torcida, tê-la ao seu lado consumindo, nesse caso, né? Assim como, mesmo sem o futebol, que é o caso da Argentina no mês de julho, conseguir manter o torcedor próximo, informado e com o devido engajamento, né? Eu tive uma oportunidade de assistir uma live do diretor de marketing do Atlético Nacional da Colômbia, é um clube que eu realmente respeito muito, já pela história da Chape, né, o Brasil ficou encantado com o posicionamento estratégico do clube, porque aquilo ali não é só bondade.
tinha, assim, a bondade, e isso faz parte da organização, não tenho a menor dúvida, mas tinha também um posicionamento estratégico de fazer o bem, de ser um clube cidadão, quer dizer, ele vai vencer uma Libertadores sem jogar, então ele falou, não, vamos dar o título póstumo, que seja pelas mortes, mas foi um posicionamento muito interessante que mostrou para o Brasil que é possível ter fair play na tragédia, né? Eu consigo ver no Brasil o dirigente comemorando que o outro time morreu para ficar com o título, né? Não estou brincando, é uma realidade. Sim. E a Colômbia vem mostrando, em outros aspectos também, sobre isso. E aí ele falando sobre o dilema. O que eu faço enquanto marketing quando não tem... Ele falou, a pelota rodando, né? Então, ele explicando que ele fez um esforço sobre-humano, o clube fez um esforço sobre-humano para atrair o interesse do torcedor no momento em que o torcedor estava sensível. Em casa, preocupado, com medo. Isso tudo é parte da nossa sociedade hoje. As pessoas não estão percebendo. Eu tenho lido muitos relatórios de tendências internacionais que a palavra medo é a palavra mais comum hoje nas pesquisas. As pessoas têm medo. Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de ter que mudar o filho de escola, medo de não poder mais viajar, entre tantas coisas, né? E o medo é algo muito assustador, mas que para as marcas deve servir como ferramental para dar segurança, tranquilidade. Então, tudo isso, eu estou falando, uma visão minha, mas eu vi materializado no Atlético Nacional. Então, por exemplo, eles fizeram muitas campanhas ligadas à saúde. Então, de fevereiro, março, abril, maio. Então, eles cederam o ônibus da delegação para que os profissionais da saúde pudessem, né, usar o ônibus. Super simbólico. Imagina se os 20 clubes da Série A cedessem seus ônibus, né, com os protocolos de segurança para que profissionais da saúde pudessem não mais usar o transporte público. Então, olha que visão legal. E, paralelamente a isso, ficaram trabalhando no YouTube e redes sociais para minimizar a perda de espaço em mídia. Então, eles mostraram uma tabela muito interessante, assim, qual era o meu espaço em mídia com o jogo? Qual foi o espaço em mídia ocupado com as ações de marketing digital? Claro que houve perda, mas se não tivesse feito nada, que é o que aconteceu aqui no Brasil, as perdas seriam enormes. Então, a aceleração pela volta do futebol está muito ligada à ausência dessa visão de como trabalhar o extra-jogo, de como trabalhar a paixão do torcedor no momento de pandemia. Então, os clubes não sabem trabalhar isso, é uma realidade, infelizmente. Então, a pressão pela volta e essa aceleração pela volta, que causou até uma má imagem do futebol aqui no Brasil, tem muita gente, e tenho certeza que se notar, vão aparecer pesquisas em que o futebol vai ser mal avaliado por ter acelerado a volta, e nós sabemos que a volta é importante para os clubes, mas esse não é o único setor de atividade do mundo, tem 1000 setores como cultural, entretenimento, que não estão voltando, né, não estão forçando a volta. Então, claro que nós estamos falando de futebol sem público, mas futebol sem público tem o jornalista, tem o árbitro, tem a questão dos stewards, a segurança de transporte, tem muita gente envolvida, né? O impacto não é pequeno. Então, o que eu quero mostrar é que você pode trabalhar as redes sociais no momento sem jogo. Então, por exemplo, meu time jogou quarta, vai jogar só no outro domingo, você pode trabalhar outras questões além do jogo para alavancar sua rede social. Então, obviamente que o time campeão, bom, então vamos lá, pegar o Paulistão. Palmeiras e Corinthians fazem a final. É óbvio que as redes sociais desses dois clubes vão bombar por conta do jogo. E o São Paulo e o Santos ficam parados? Não. Tem que fazer outras coisas. Tem outras narrativas, tem outras possibilidades. Trabalhar com o patrocinador. Então, assim, o que eu quero mostrar é que o River, assim como outros, Cruz Azul, Aliança Lima, Milionários, só alguns exemplos, né, o próprio River que eu citei, que é super destacado, são clubes, o Atlético Nacional, são clubes desconhecidos do brasileiro. O Atlético Nacional tem uma torcida maior do que boa parte dos clubes brasileiros. A gente deveria estar olhando para eles, a gente se fecha. Então, o meu estudo tem como grande objetivo, Nilo, a gente jogar a luz sobre a Latinoamérica. Eu estou envolvido em vários projetos latino-americanos, daqui até os Estados Unidos. Tem muita coisa que eu devo desenvolver nos próximos meses. Por quê? Porque eu percebi que o Brasil é importante, claro que é, mas não é único, né? Nós temos outros países como Colômbia, Argentina, Peru, Uruguai, mesmo o México, que é um desconhecido de todos nós, é um baita no mercado. Eu estava falando sobre o Santos, por exemplo, o Santos tem o Santos Laguna lá. O Santos Laguna tem 5 milhões de torcedores no México. É praticamente a torcida do Santos no Brasil. Imagina o Santos, se soubesse, poderia dobrar de tamanho. Na rede social, o Laguna vai super bem. A gente fala, Santos Laguna deve ser pequenininho. Não é, porque nada no México é tão pequeno. Você tem clubes lá que tem 30 milhões de torcedores, clubes que tem 15 milhões, 10 milhões. Então, esse estudo também mostra o enorme potencial quando você traz um jogador estrangeiro, ou um peruano, colombiano, ou um mexicano,
Imagina se um clube brasileiro traz um grande craque mexicano. Nós temos dinheiro para isso. Nossos salários são os maiores da América Latina. Então, expandir o mercado com esse viés. Então, você pode botar escolinha, a gente vai poder falar daqui a pouquinho sobre os impactos econômicos, mas se você é famoso no país, por causa dos ídolos, ou por causa da sua abordagem, você pode fazer escolinha de futebol, você pode montar uma rede de lojas, você pode atrair patrocínios. Imagina se o Atlético Nacional vem para o Brasil e ele vai atrás de patrocínios locais, porque ele é um clube com responsabilidade social, ou porque está fazendo bem, quer dizer, é isso. Então, por que nossos clubes não poderiam olhar para mercados como Argentina, Colômbia, Chile e mesmo Paraguai, identificando oportunidades para expandir o negócio? Porque o Brasil tem uma diferença em relação aos demais. O Brasil é uma potência do futebol. Nem todos esses países são, né? Então, Colômbia é muito forte, a Argentina é muito forte, mas o Peru não é tão forte. O próprio Chile é um país forte, mas nem se compara em termos de seleção. Tem sido campeão mais recentemente. Mesmo o México, desde a Copa de 70, tem uma adoração incrível pelo futebol brasileiro. Então, e tem uma diferença que é bastante grande agora que a gente vê aqui. O Flamengo queria internacionalizar a marca em razão da expansão, efetivamente, da marca Flamengo. Mas a gente tem um mercado muito grande que conhece quem é Flamengo e o tamanho do Flamengo, principalmente por conta das competições da América do Sul, Libertadores, etc. Fica muito mais fácil, inclusive, de conquistar público lá. Vai ser mais fácil de você, num jogo, ter maior torcida também pro teu lado, vai ter chance de arrecadar vendas e visibilidades, e agora a internet, que tu pode estar lá na China ou ali na Argentina, não vai fazer diferença, o consumidor é igual, e tem a facilidade do idioma, ainda que tenha essa possibilidade de estudar por pouco tempo, é fácil de compreender o espanhol, assim como para eles é fácil de compreender o português. Então, o engajamento era para ser muito mais simples e o investimento muito mais em conta, também por conta da moeda, se investisse nesse mercado, né? Sem sombra de dúvida. E outra questão importante, o Boca, o River já são isso. Quando a gente olha, porque o Boca vai para o Equador, todo mundo quer ver o Boca. O Boca vai, sei lá, para o Uruguai, todo mundo quer ver o Boca. O Boca vai para o México, todo mundo quer ver o Boca. O Flamengo é o único que está se sagrando, né, esse clube, mas não por marketing, por resultados em campo. O Boca trabalhou resultados em campo e a penetração. Então o Boca tem muitos seguidores na América Latina. Eu ouvi de alguém da Conmebol um dia falando que o Boca e o River arrastam multidões por onde passam, até aqui no Brasil. Você é um torcedor do Inter, e aí vai ter o jogo Grêmio e Boca. Você, putz, acho que eu vou lá para assistir. Que jogaço, né? Então, se fosse o Aliança Lima, provavelmente você já não iria. Quer dizer, então tem essa força. Então, eu acho que o Flamengo e outros clubes deveriam pensar muito. Ah, mas eu tenho que me relacionar com o meu torcedor, o Sul, lá do interior do Sul, ou o cara que é do Nordeste, lá no Nordeste, ou o cara que é do Norte, lá no Norte. Mas nós temos que pensar em integração latino-americana. Eu participei de uma live na Argentina semana passada, e eu falei a seguinte frase: pega o Uruguai. O Uruguai é um baita país. 3,5 milhões de habitantes, um dos países que melhor forma jogadores. Todos os times do mundo querem um jogador uruguaio de qualidade. Nós, brasileiros, há muito tempo, né, podemos falar de vários clubes que tiveram ídolos uruguaios. O mundo conhece os uruguaios como grandes jogadores, só que qual é o problema do Uruguai? Não tem mercado consumidor. É muito pequeno. Como é que você vai vender um patrocínio? Então, a expansão do Uruguai depende, de repente, dessa expansão latino-americana. Então, o Uruguai pode entrar dentro de um pool, Uruguai, Brasil, Paraguai, Argentina, Colômbia, e vender para o mundo, de repente, algo que ele sozinho não vai conseguir. Ah, mas o Brasil é muito grande. Sim, o Brasil é muito grande, mas, por exemplo, os jogos do futebol colombiano e argentino, muitas vezes, são transmitidos em noticiários, gols, que eu já assisti na Europa, e do Brasil não. Então, de repente, um time colombiano, como o Atlético Nacional, pode até ser mais conhecido na Europa, na Ásia, do que um time brasileiro. Por quê? Lá eles têm uma liberdade maior, né? As emissoras têm interesse nisso, é uma Fox, é uma ESPN, e aqui a Globo muitas vezes fecha para só quem é assinante Globo Internacional. Então é um modelo. Quer dizer, nós somos gigantes, mas insignificantes quando eles são menores e até têm mais potência. E outra questão que a gente estava falando, resultado em campo, né, Nilo? Porque às vezes um Atlético Nacional, um Boca, um River gastam muito menos que o Flamengo, um Corinthians no São Paulo, e performam melhor, tem melhores resultados. Então, será que nós estamos fazendo bem? E uma coisa que é muito patente quando você faz essa análise dos clubes que não vêm bem hoje,
para aqueles que já começaram a ter os resultados melhores, foi um momento de basta que alguém, em alguma situação da administração, disse, não, isso tem que mudar. E vai entrar na história, como nunca foi valorizado no futebol, e vai acontecer no Brasil, o gestor que fizer isso, assim como o Eduardo Bandeira de Mello, assim como no Inter agora, no Grêmio com o Romildo, no Nordeste, o Marcelo Paz, a gente teve oportunidade de conversar, o do Ceará também vem fazendo um baita, o Robson vem fazendo um baita de um trabalho, no Bahia... Temos que trazê-lo aqui, né? Temos que trazê-lo aqui no Ceará. Pois é, então são gestores que muito provavelmente as pessoas saibam o nome deles e dos anteriores não, ou se sabem, foi em razão da crise em que se instituiu na instituição. Então esse basta ele vai precisar acontecer e quem se der por conta de que quanto mais rápido, melhor para vir a colheita, ele só tem a ganhar. O River, só para finalizar, o River é o maior exemplo. O River passou por uma reestruturação, como o Flamengo, como o próprio Bahia, como todo o Atlético Paranaense, todos que estão bem, passaram por uma reestruturação. O River foi para a segunda divisão, devia uma fortuna, era o clube pior administrado do futebol argentino, e ele hoje é uma referência, não só em redes sociais, em sócios, mas em boa administração. É que o Boca teve um ano 2019 muito bom, e por isso que chamou a atenção, porque ele aumentou em quase 3 vezes o faturamento com venda de atletas. E aí, como acontece aqui no Brasil, quer dizer, aconteceu com o Flamengo, quer dizer, o Flamengo faturou quase 1 bi em 2019, mas desse 1 bi, 300 milhões era a venda de atletas. Então, esse foi um fator, mas eu acho que fica também uma questão, é que lá na Argentina, o torcedor é muito mais representativo do faturamento dos clubes do que no Brasil. A televisão paga pouco, os patrocinadores, embora marcas globais, o mercado é muito menor, então aqui se paga mais, e é isso que eu acho que vale a pena a gente discutir, porque na verdade, assim, imagina o Brasil se tratasse o torcedor brasileiro como o argentino trata. O argentino trata por necessidade. Os sócios, que eles chamam de abonos, que é o carnê antecipado, a questão das vendas de produtos nas lojas dos clubes. O problema da Argentina é que eles são um país pequeno em relação à comparação com o Brasil, pobre, hoje, né, vive uma situação dramática, e tem o câmbio, que na hora que você compara, transforma lá, o faturamento em pesos, que é gigante, em dólar, ele se transforma num clube médio. Mas eles são clubes que merecem ser estudados. Por quê? Tem o San Lorenzo fazendo um bom trabalho, tem o Racing fazendo um bom trabalho, tem o Independiente também. Então, não é só Boca River, né? O mercado de 4, 5, 6 clubes, que, por exemplo, no estudo da Zing Sports Velho de redes sociais, o San Lorenzo aparece muito bem posicionado. O próprio Racing tem um exemplo também citado. Então é muito legal, porque quando você olha em termos relativos, você encontra um Bahia muito bem, um Grêmio, um Santos e um São Lourenço. E é isso que é legal para a gente, começar a entender, poxa, vamos atrás das redes sociais do São Lourenço, vamos entender por que o São Lourenço está indo tão bem. Isso é um aprendizado para nós, é um clube menor, que vive numa situação diferente de Flamengo, Boca, River. Então, para nós, enquanto analistas e estudiosos, vale muito a pena a gente aprofundar esses clubes, porque por que o Leão do México está indo também? Vamos atrás, vamos entender. O que o Leão está fazendo de tão diferente que, de repente, ele superou o Chivas e o América? Nós temos que pensar como contribuir, porque nós podemos também fazer muitas coisas legais em mercados próximos, com idioma praticamente similar, e trazendo ídolos, né, locais para dentro do Brasil, você abre as portas para qualquer um desses mercados. Então, por exemplo, o James Rodrigues, quando foi, por exemplo, para o Bayern de Munique, eu vi uma apresentação que a Colômbia se transformou no maior mercado fora da Alemanha para o Bayern de Munique. E eles adoraram, porque a Colômbia tem 50 milhões de habitantes, a Alemanha tem 80, quer dizer, eles têm uma mini Alemanha para explorar, porque o James Rodrigues, diferente de jogadores de time, ele toca o coração de todos os colombianos. Então, acho que é isso que esses estudos têm mostrado, que nós temos potencial para alavancar em muitos negócios com uma boa inteligência de marketing e, obviamente, a contratação de um jogador com nacionalidade específica. E só para concluir, a gente fala em todas essas possibilidades e tudo se resume à gestão. E não é só dos clubes, mas também da administração do futebol, porque a gente vê também o futebol argentino exportando técnicos para o mundo inteiro, e é um diferencial que o Brasil, por exemplo, não tem, né? Amir, Flamengo e Boca. Flamengo, o maior clube do país,
em torcida e faturamento e títulos atualmente, né? E o Boca, o maior clube da Argentina, acho que o mais vitorioso também, mas com diferenças muito significativas. Uma delas que tu colocou, eu acho que é bem interessante nesse momento que se fala em direitos de transmissão, até para o torcedor achar que as redes sociais não serão a solução da TV aberta. O Flamengo faturou em milhões, 82 milhões de dólares com os direitos de transmissão, enquanto o Boca, 4 de 82 milhões e o Boca, 4. O que se dá essa diferença tão grande? São algumas questões. A primeira questão, sim, praticamente o que o Flamengo fatura de TV é o que todos os times argentinos faturam. Então, já seria um absurdo, porque tem a questão do câmbio, o valor lá é muito baixo, eles não dependem da TV, é a menor fonte de renda deles, como dá para perceber. E uma outra questão também, lá eles estão muito trabalhando a TV fechada, eles não têm uma rede Globo. Que se os clubes estivessem trabalhando, por exemplo, com Fox, ESPN e Turner, os valores seriam insignificantes. Só é grande porque tem a Globo por trás, que é uma emissora que tem muito dinheiro e, obviamente, faz muito dinheiro com transmissão de futebol. Então, a explicação para isso é modelo de mercado, claro que lá é muito menor, mas também porque tem uma emissora muito grande. E no caso do Flamengo, foi um ano absurdo, né? Então, ele foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vice-campeão mundial. E isso acaba tendo um peso muito grande também nas remunerações variáveis, como pay-per-view e bonificações. Agora, não é só na televisão, né? Você tem diferenças praticamente em todas as fontes de receita. A grande diferença entre Boca e Flamengo é da onde vem o dinheiro. Então, por exemplo, enquanto o Boca faturou 41 milhões de dólares com o seu torcedor, que isso dá mais ou menos 42% do seu faturamento, o Flamengo faturou 59 milhões de dólares com o torcedor, que foi um ano incrível, mas isso representa apenas 25% do seu faturamento, o que é muito bom. Na média, o clube brasileiro depende muito menos, né, do torcedor e muito mais da televisão e também das vendas de jogadores. E o Flamengo, só para o pessoal ter uma ideia, de todo o crescimento do futebol brasileiro em 2019, 43% foi por conta do Flamengo. Quer dizer, o Flamengo praticamente representa metade de toda a evolução do mercado. Então mostra também que foi um ano muito bom para o clube, que talvez não se repita tão cedo em função da sorte, com competência, com mil coisas que aconteceram, como, por exemplo, aquele jogo do River. Se o River tivesse feito mais um gol, de repente o Flamengo não teria se sagrado campeão, coisas do futebol. Sim. E uma coisa que ainda pode ser maior do que já é, nesse caso do Flamengo, em comparação ao Boca, é que o Boca arrecadou 8 milhões de dólares a mais que o Flamengo, ou seja, de 13 milhões do Flamengo para 21 milhões do Boca, com um clube social. Então ainda tem, com maior visibilidade, com maior número de torcida, com maior arrecadação, ainda muita possibilidade de crescimento que ainda está faltando saber aproveitar essa diferença, né? E o clube social do Boca, ele chama de cota social, que é o custo obrigatório para que você possa depois comprar ingressos, ter abonos, né, que são os carnês. Então, quando a gente soma bilheteria e o abono, que seria 41 milhões de dólares para o Boca, e quando você soma os 43 do Flamengo com os 13 de clube social, dando 56, você vê que assim, o Flamengo joga no Maracanã, com um preço de ingresso muito acima. Então, na verdade, é um trabalho realmente muito forte que o clube argentino tem junto ao seu torcedor, já que ele percebeu que a televisão não paga, que os patrocínios são menores, não muito menores, né? De passagem de 20 milhões de dólares do Flamengo para 16 milhões de dólares do Boca. Então a diferença nem é tão grande em função de tamanho de mercado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se a Argentina tivesse uma Globo, com essa pujança toda que a Globo tem para pagar valores tão elevados, com certeza o Boca seria muito maior que o Flamengo. É claro, dadas as circunstâncias dos fatos, a diferença faz com que o Boca faturou 99 milhões de dólares, parecido com o Grêmio, como eu citei, para 236 milhões de dólares do Flamengo, que é uma diferença brutal. Mas no ano anterior, o Flamengo tinha faturado 140 milhões de dólares. Uma diferença nem tão grande em relação ao Boca. Então, as diferenças estão muito ligadas ao bom ano do Flamengo, óbvio, e ao câmbio. Mas eu acho que, proporcionalmente, o Boca é muito mais eficiente, por exemplo, na gestão das receitas, do que o próprio Flamengo, tendo muito menos torcida,
tendo um país muito menor, tendo um estádio antiquado, que é o caso da Bombonera, e tendo, na verdade, que disputar junto com o River praticamente que tem o mesmo número de torcedores. O Flamengo é muito maior que o Corinthians e é muito maior que o São Paulo e é muito maior que o Palmeiras. Então, não dá nem para comparar. Eu acho que o Flamengo tinha que faturar muito mais do que ele fatura e os flamenguistas sabem disso. É uma evolução que está acontecendo agora, mas só que o Flamengo já fatura, já coloca ele como o maior clube fora da Europa, o maior clube latino-americano da atualidade. De fato, não tenho o que falar sobre os números do Flamengo, sobre o mercado do Brasil, mas essa comparação ela é muito importante para saber que lá fora, sobre o aspecto de gestão, parece que eles estão fazendo um trabalho mais organizado dentro do mercado que tem, dentro da situação econômica que tem e do engajamento do torcedor muito maior do que a gente vem fazendo no Brasil, né? E veja só, por exemplo, os gastos salariais do Flamengo em 2019, 75 milhões de dólares, padrão Europa já, clubes europeus já gastam isso com salários, enquanto que o Boca mantém os pés no chão, mesmo faturando mais, com 26 milhões de dólares de gasto salarial. Nós estamos falando de uma diferença 3 vezes menor. Né? Quer dizer, menor a diferença salarial do que o faturamento. Quer dizer, tem um certo pé no chão. E aí me chama a atenção que o superávit do Flamengo, que foi bom em 2019, de 15 milhões, é inferior ao superávit do Boca, que foi de 23 milhões. Quer dizer, o lucro líquido do Boca maior do que o do Flamengo. E aí chama a atenção que, em termos de endividamento, os clubes brasileiros devem muito mais que os clubes argentinos. O clube argentino trabalha no fio da navalha. Não dá para ele ficar trabalhando alavancado em função da economia local. Então, o que acontece nos bancos, taxa de juros, descontrole econômico, faz com que o clube tire mais pé no chão. E aqui o Flamengo, claro que é o Flamengo, mas se você pegar o Palmeiras, ou o São Paulo, ou o Corinthians, estão numa situação financeira muito mais desorganizada do que o número do Boca, do que números do River, que eu já tinha estudado no ano passado. Então, fica muito claro, por exemplo, com as dívidas de curto prazo. Enquanto as dívidas de curto prazo do Flamengo são de 80 milhões de dólares, as dívidas de curto prazo do Boca são de 28 milhões de dólares. Então, mostra claramente a diferença entre eles. Imagina agora o Boca, com a forma com que administra e com as receitas que tem, se tivessem os prêmios que foram recebidos pelo Flamengo ou pelo River, que também foram bastante significativos nessa receita. O resultado seria ainda muito melhor, né? Seria melhor, porque o que eu sinto aqui, tem uma teoria, que é uma teoria errada de gestão, tudo que entra, sai. Não se pensa no futuro, não estou falando do Flamengo, estou falando no geral, Corinthians, São Paulo, Santos, Cruzeiro, sei lá, podia citar Atlético Mineiro, não tem controle financeiro. A ideia é, se o dinheiro entra, é para usar. Mas aí quando você tem uma contingência, quando você tem uma crise sem precedentes como essa pandemia, ou quando você tem problema de fluxo de caixa, você vai no banco, porque você não tem dinheiro em caixa. Você nunca tem dinheiro em caixa. É aquela pessoa que trabalha alavancada, vamos supor, ele ganha 5 mil e gasta 10 mil. Aí quando ele tem uma perda de emprego, ele continua gastando 10 mil. É exatamente isso que acontece com o clube brasileiro, diferente dos futebol latino-americano. Eu já vi balanços de clubes de diferentes mercados, desde de Paraguai, Peru, Chile, Colômbia, Argentina, Brasil. Eu só não tenho do México porque eles não publicam os balanços, mas o que eu tenho claro é que assim, há um desequilíbrio muito grande porque nós trabalhamos alavancado e lembrando que a taxa de juros do Brasil é uma das maiores do mundo. Maior que na Argentina, maior que no Peru, maior que no Paraguai, no Chile e no México. Então, o que me choca é que o custo do dinheiro aqui é alto e ao invés dos clubes estarem equilibrando as finanças para encarar, né, uma gestão de uma forma mais equilibrada, o próprio Flamengo. O Flamengo hoje fechou com prejuízo, 6 meses de 2019 do Flamengo. O Flamengo está com 25 milhões de prejuízo. Anualizando isso, vai para 50 milhões. Um clube que fechou com 62 milhões de lucro em 2019. Está gastando muito. Tinha que ter cortado muito mais os custos. Mas o que o Flamengo está pensando? Eu retomo, volto a ser campeão, ganho dinheiro e equilibro minhas finanças. Agora, se não der certo, 2019 foi um ano maravilhoso. O Flamengo contratou um técnico top. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. A gente não tem bola de cristal. O que eu posso garantir é que quando eu publiquei, no começo do ano, em meio à pandemia, que o Flamengo é um gigante com custo operacional de cerca de 50 milhões de reais, a torcida do Flamengo ficou chateada comigo. Pô, você está jogando contra. Eu falei, não, gente. Vocês são os maiores faturamentos e o maior custo. Isso aqui é parte do negócio. Você não pode simplesmente esquecer disso. Então, o Flamengo hoje
está muito pressionado por aumentar a receita, e está conseguindo. Os números do clube, né, o balancete de 2020, mostram um certo equilíbrio, mas por conta de venda de atletas. Se não vender atleta, e essa é a grande pressão que o clube tem, ele vai fechar com o maior prejuízo da história. Então, essa é a grande questão. Os clubes brasileiros trabalham no fio da navalha mesmo. Enquanto os argentinos trabalham no limite do que eles podem, aqui a gente vai muito além do limite. Aí, quando a gente tem um problema econômico, ou fluxo de caixa negativo, como está acontecendo com boa parte dos clubes brasileiros, a situação é catastrófica. Então, me parece que o aprendizado Latam também é na escassez. Por que não trabalhar com menos orçamento? Por que não ser mais eficiente na gestão da categoria de base? Por que não ter times mais baratos e competitivos? E trazer 2, 3 medalhões, claro. Até o Rui Costa explicou isso, que essa tendência cada vez maior do futebol mais organizado, você trabalhar a boa administração, ter dinheiro para contratar, mas usar cada vez mais a categoria de base para você não se endividar e amanhã, se você tiver um mau ano esportivo, né, Nilo, você não ter todas as finanças destruídas por conta de uma única má administração. E parte desse resultado da administração eu atribuo também à torcida. A torcida na Argentina me parece ser mais consciente ainda que parece que é só paixão em participar nessa administração. Em dezembro do ano passado teve eleições no Boca, 38, mais 38, quase 40 mil torcedores foram ao clube para votar, a maior votação que teve no clube, porque eles queriam mudança. E eles foram e fizeram a parte deles nesse aspecto de mudança. Então, isso eu acho que é muito importante para que nós, torcedores, saibamos também a importância do nosso papel, não só em ir no clube votar, mas manter a cobrança do que se prometeu, sobre a gestão que se tem. E lembrando que ainda que e a gente está acostumado a escutar alguns torcedores dizendo o clube não tem que dar lucro. Não, ele não tem que dar lucro. Mas não significa que ele ganha no ano, ele precisa gastar naquele ano. O que significa que se ele ganhou bem no ano, ele pode administrar, fazer com que aquele dinheiro renda, para que lá na frente ele não só tenha aquele valor que ele guardou, para investir em novas contratações, para não sofrer com crise, para não sofrer com tragédias, seja ela um avião, seja ela com incêndio, seja ela qual for. Você precisa ter um respaldo, você precisa ter uma organização prévia, mesmo sendo uma associação, mesmo não tendo fins lucrativos. Então, como dizer que uma ONG possa fechar no prejuízo e isso não vai afetar a sua administração e sua operação, porque ela é uma ONG. A ONG também precisa de recursos dentro de casa para poder investir nos seus projetos, é a mesma coisa, né? Claro. Então, eu acho que é importante a gente saber de todo esse potencial, mas que o torcedor brasileiro também é parte desse potencial. E os clubes vão ter que aprender que esse potencial pode ser direcionado para o nosso futebol ou para o futebol de fora. Né? Tem muita coisa legal. Pô. Vamos falar de clube empresa? Por que não entende esse modelo empresarial chileno ou modelo empresarial colombiano? Por que é só Europa, Estados Unidos? Né? Eu acho que essa é um grande aprendizado que eu quero trazer para o Brasil, de que tem muita coisa boa acontecendo, coisas que estão mais evoluídas dentro do contexto latino-americano, que nós brasileiros não enxergamos. Né? Não é só o que a Europa faz que é bom. Né? E eles, por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu vi num filme do River, aquele River Boca no Bernabéu, que eu fui totalmente contrário a isso, né? Ainda mais no Bernabéu, né? Já que é Libertadores da América, né? Que fosse pelo menos do Camp Nou, né? Já que teríamos uma certa similaridade, né? Para o nosso futebol, com certeza foi. Mas, assim, uma coisa que o filminho lá que eu vi do River na Netflix mostrou, um filme sobre a história do River, que o presidente do Real Madrid, no meio do jogo, falou assim para o presidente do River: "O presidente, vocês têm algo que nós nunca vamos ter. Como Florentino, mas vocês são os clubes mais ricos do mundo. Vocês estão na Europa, vocês jogam a Champions League, vocês são campeão todo ano, enfim, mas nós não temos isso." E mostrou para a enteada do River pulando alucinadamente durante o jogo. Ele falou: "Nós nunca vamos ter isso. Agora vamos transportar isso para o Grêmio, para o Inter." É muito parecido com a torcida do River e do Boca, mais parecido com a do Corinthians e a do Flamengo. Verdade.
Muito legal. Amir, obrigado pelo estudo, obrigado por dividir na íntegra e com exclusividade no programa. Será divulgado agora nos próximos dias, né? Sim, eu pretendo divulgar, estamos só finalizando essa questão de layout. Amanhã eu tenho essa palestra, eu vou fazer só 1 ou 2 insights ali, porque o objetivo é ouvir o CEO do Grêmio, e assim que estiver disponível, a gente dá um jeito para que todos os interessados, né, que estão nos ouvindo aqui possam nos contactar via Lei em Campo, e nós vamos ter o maior prazer em disponibilizar para todos os interessados. Muito legal. Mais uma vez, obrigado pela parceria. Espero que o pessoal tenha conseguido entender o comparativo feito principalmente entre Flamengo e Boca e todo o alcance que o Brasil pode ter ainda nesse gigante mundo do futebol através das redes sociais em toda a América Latina, né? De minha parte, muito obrigado a todos. Se curtiu, se achou interessante, deixa o legalzinho aí para nós. E obrigado mais uma vez, Damir. Valeu, Nilo. Obrigado. Um abraço a todos.